que é que fazem um economista, um jornalista e uma poeta neste Um Pouco Mais de Azul, desta vez dedicado à artimanha? Pois Rita Taborda Duarte fala-nos de artimanhas e manhas na poesia, das entranhas da poesia, através de uma leitura de Ana Paula Tavares ou até de ouvir as vozes silenciosas dos meninos que morreram. Fernando Alves fala-nos da artimanha e da sonsice, que está envolvida neste embuste sobre as alterações dos impostos. E eu retomo também esse tema a propósito, igualmente, de outras artimanhas. Terá sido uma artimanha o bombardeamento de Israel pelo Irão, ou será assim que podemos ler esta guerra? Há na feira das vaidades que alimenta as novelas, ou na pompa e circunstância da coisa pública, graus mais ou menos elevados de manha e de sonsice. A manha é expressamente referida num conto de Machado de Assis, a propósito de um tal Xavier, um nababo de grande fortuna que bebia pérolas diluídas em néctar e comia línguas de roxinol. O conto, intitulado O Anel de Polícrates, coloca Xavier observando as peripécias de um cavaleiro que tudo faz, recorrendo até a chicote e esporas, para obter do cavalo uma dada proeza. O cavaleiro denota, diante da janela de Xavier, um apreciável sangue frio e abundantes dotes de equitação. Xavier observa e dá consigo, comparando a vida a um cavalo chucro e manhoso. Desta observação retira uma lição: quem não for cavaleiro, que o pareça. Vem isto a propósito de um choque fiscal efêmero e ínfimo, um rabo de fora sem gato, que se visse, ou sequer miasse, embora a todos ressaltasse evidente que há ali gato, coisa mal contada pelos dedos talvez dos pés, um nada emproado de peito cheio a pedir com desfaçatez parangonas e ás de espanto, a tal ponto desajeitado na manha, que de vários quadrantes o maquilharam com a legenda do embuste, da fraude, do pífio, pelo que dificilmente atingirá o mais elevado patamar da artimanha. Não passou muito tempo desde que o agora ministro Sarmento, estando à proa da sua bancada a apreciar matéria fiscal, alegadamente copiada das propostas social-democratas, assacou ao governo de então a fasquia da ambição poucochinha. Passado este pouco tempo, meteu-lhe 200 milhões em cima e assobiou para o lado. Sarmento parece não ter, da manha política, a nota artística, aquela qualquer coisa de verdade a que se referia à quadra do Aleixo e sem a qual nenhuma mentira é segura ou atinge profundidade. Se a palavra artimanha vai, como creio, beber ao étimo latino a ideia de uma arte magna, de uma arte grande, fiquemo-nos pelo manhoso, que, ao contrário do cavalo da novela, nunca será chucro. E ainda que, terminada a já anunciada sarmentícia calibragem, não venha a sentir alívio no IRS, ao menos ganhei uma palavra. E essa já ninguém me atira, a palavra chucro, referida ao cavalo do conto de Machado de Assis. Chucro, com X, quer dizer indomável. Na verdade, não soa a legenda sarmentícia. Aguardemos, contudo, que o ministro revele até que ponto domina os conceitos básicos da meteorologia, esse cavalo manhoso. Como diria o Xavier da novela, quem não for cavaleiro, que o pareça. Dedico-me hoje a 3 temas. Ao conflito entre Irão e Israel, ao conflito em Portugal sobre o IRS e o IRC e depois sobre esta estranha guerra cultural com os novos livros em que a direita sai do armário.
Mas começo precisamente por um debate que tem sido muito vivo. Já passaram alguns dias sobre o bombardeamento de mísseis e de drones que, vindos do Irão, chegaram a Israel e discute-se muito sobre qual é o efeito desse ataque. É uma retaliação justa? Há alguma justiça numa retaliação? Significa um escalar do conflito? Significa uma vitória para o Irão? Significa uma vitória para Israel? E queria-vos dar a minha opinião. Bem sabemos que este bombardeamento era a retaliação anunciada depois de um ato de pirataria internacional, que foi a destruição do consulado do Irão em Damasco, que por sua vez se segue também a outros atos de guerra sucessivamente que têm ocorrido ao longo do tempo, incluindo o bombardeamento dentro do território do Irão de algumas das suas instalações industriais. Assim tem sido ao longo do tempo. Mas se porventura pudéssemos olhar para cada um destes acontecimentos como se fosse isolado, e isso seria uma artimanha, porque nenhum deles é isolado ao longo do tempo, podemos nos perguntar se a comunidade internacional não deveria ter condenado e sancionado Israel por ter destruído uma instalação diplomática, o que é evidentemente um crime do ponto de vista do direito internacional. Não o fez. Como, aliás, nunca o fez a respeito da continuação destes 6 meses de genocídio em Gaza. Mas, em resposta, veio então o bombardeamento a 2.000 km de distância de Israel por estas bombas, por estes mísseis e por estes drones do Irão. Creio que se trata, porventura, de uma artimanha, a palavra pode ser bem usada aqui, em que há vários beneficiários. Certamente o Irão é beneficiário, porque aparece perante as comunidades do mundo árabe como o país que atacou Israel, como o país que retaliou. No entanto, é uma retaliação a fingir. O Irão avisou Israel por via dos Estados Unidos, 3 dias antes de que iria proceder a este bombardeamento, dirigiu para ter o mínimo de baixas possível, o que neste contexto é um vislumbre de sensatez, procurando atingir 2 bases militares de onde porventura teriam saído, ou teria saído a operação militar que atingiu o seu consulado em Damasco. E, portanto, foi uma demonstração pública com o mínimo de efeito possível do ponto de vista militar, o máximo efeito possível do ponto de vista de comunicação, e isso foi o que o Irão quis, porque quis anunciar e avisar Israel de que iria proceder naquele dia. Para Israel é uma vantagem também. E há uma artimanha que é usada por Israel, que é voltar a vitimizar-se e num contexto de grande isolamento diplomático, de grande hostilidade mundial, de grande isolamento político do governo Netanyahu em função da barbárie que tem vindo a infringir, o que tem provocado uma redução da sua base de apoio, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Alemanha, mesmo em países que têm estado completamente solidários e empenhados no esforço de guerra de Netanyahu, e nesse contexto Israel recupera iniciativa diplomática e iniciativa política. Os que não vencem neste contexto são as pessoas que vivem em Gaza, porque essas continuam a ser destruídas sistematicamente. Haverá que acrescentar ainda que talvez haja um terceiro beneficiário, que é os Estados Unidos, porque com a dificuldade de Biden de continuar a justificar o envio de armas para Israel e o apoio a Israel, incluindo com as perdas eleitorais que tem nos próprios Estados Unidos, que o governo norte-americano possa aparecer como intermediário, possa aparecer como negociador de alguma medida, ou enfim, de alguma ponte, por mais longínqua que ela pareça continuar a estar, é uma vantagem para Biden. E, finalmente, os países árabes que estavam muito próximos de Israel, a Jordânia, a Arábia Saudita, e que, em função do grotesco ataque, da selvageria contra a população de Gaza, foram forçados a afastar-se de acordos com Israel que estavam a concluir ou que estavam a negociar, puderam voltar a intervir, aliás, intervieram militarmente para proteger Israel e, portanto, dar assim o seu penhor, o penhor da sua aliança. Neste contexto, o que é que resulta? Resulta sempre uma guerra infinita, que é, na verdade, a forma de ser do governo sionista. E a experiência de Gaza é só uma expressão dessa guerra infinita
que se tornou a disputa pela liderança militar na região no século XXI. Já vem muito de trás, como bem sabemos, mas aqui está como a artimanha utilizada para uma manha que é uma estratégia, que é a guerra que nunca acaba. As duas grandes novidades políticas da semana são ambas da área do governo, da área do PSD. Uma é um embuste e outra é uma rasteira. Começo pelo embuste, que aliás tem sido muito discutido. É a proposta, a promessa, que teve tanta importância nas eleições, de um gigantesco benefício da redução fiscal no IRS. Seria a maior redução de sempre em época de crescimento. Não houve, aliás, reduções de impostos em época de recessão. Portanto, seria a maior redução de sempre. Assim garantiram alguns dos figurões da AD, que hoje são ministros e peça-chave no núcleo político do governo. Ora, o maior aumento de sempre acabou por se traduzir, como é já bem sabido, num pequeno acréscimo de 200 milhões de euros àquilo que já estava aprovado pelo governo do Partido Socialista para o orçamento em vigor neste ano, portanto foi aprovado em dezembro do ano passado, e que representava uma alteração de cerca de 1.300 milhões. O acréscimo que assim é obtido representa, em termos médios, uma redução de imposto de 10 euros, talvez até de 8 euros por mês, mesmo para as pessoas que pagavam já as taxas intermédias nesta distribuição dos valores do IRS. Portanto, é muito pouco para muito grande promessa. E, portanto, o engano, a fraude política fica muito evidente pela grandiosidade da promessa comparado com a realidade prática para a vida das pessoas e até com a ocultação de que, na verdade, se tratava de um acréscimo minúsculo a uma pequena alteração do nível dos impostos, abandonando, aliás, e isso tem sido pouco sublinhado, uma promessa essa muito importante de intervir para evitar o subpagamento de imposto, ou seja, todas as cláusulas que significam que uma parte da população, parte mais privilegiada, pode pagar taxas sobre alguns rendimentos, juros, dividendos, de capital, de mais-valias, que sejam menores do que as taxas que se aplicam ao rendimento normal do trabalho. Essa promessa estava. Não aparece mais no programa do governo, o que resulta, portanto, é este jogo dos 200 milhões do IRS. Mas o que, em contrapartida, é muito mais importante é a promessa de retirar 2.000 milhões, ou um pouco mais de 2.000 milhões, no IRC. As empresas pagam muito pouco em Portugal. O total do imposto sobre os seus resultados é de pouco mais de 7.000 milhões de euros. E, na verdade, o argumento de que baixando os impostos se consegue aumentar a receita, porque há mais atividade económica a pagar IRC, é uma pura aldrabice. Nunca se verificou na história em Portugal neste tempo recente. Aliás, se nós virmos os números desta promessa, que diz que haverá mais investimento se houver menos impostos. Pois bem, houve mesmo menos impostos. Em 2000 a taxa de IRC era de 34%. Em 2023 é de 21%, 13 pontos percentuais a menos. No entanto, de 2000 a 2023, a parte do investimento no produto português não aumentou. Ela era da ordem dos 28% do PIB em 2000, passou em 2015 a ser pouco mais de 16% e agora anda à volta dos 19%. Não são os 28%. Ao mesmo tempo que baixava a taxa que as empresas pagavam de imposto, baixou o seu esforço de investimento. Portanto, a ideia de que é vantajoso para a economia um impulso dado por mais lucros livres de imposto é falso. Não bate certo com nenhuma realidade. Não é confirmado pelos números. É uma mentira e é uma mentira em terceira. Portanto, uma artimanha. O que ela demonstra é que há uma tentativa de deslocar uma parte dos bens públicos, a receita fiscal, para a vantagem destas empresas e, portanto, se baixar para os 21%, dos 21% para os 15% que o governo tem vindo a propor, a vantagem é absolutamente evidente. Aqui tem o embuste. Depois há a rasteira. Foi a dupla intervenção de Passos Coelho, um dia
na véspera da apresentação do programa do governo, outro dia, uns dias depois, numa entrevista no Observador, para atacar Montenegro e Paulo Portas, enfim, fazer alguns ajustes de contas que ele tinha ali presos na sua garganta desde 2012 ou desde 2013. 10 anos é muito tempo, mas foi servido com toda a frieza. Porquê é que isto é importante? Por várias razões. Primeiro, porque confirma que hoje Passos Coelho é um dos líderes da direita mais conservadora, mudou totalmente de ponto cardeal, passou a ser um conservador reacionário nos costumes para impor medidas restritivas e repressivas. Em segundo lugar, tornou-o ainda mais explícito nestas duas intervenções que quer uma aliança com o Chega, portanto ele quer ser a liderança política de um novo projeto para a direita que já não é o de Montenegro, que quer derrotar o de Montenegro e que é PSD e Chega, e depois há, enfim, a pequena pimenta das suas vinganças pessoais. Houve quem perguntasse, será que isto quer dizer que ele quer ser o candidato à presidência da República, arrastando o PSD e apoiado pelo Chega? Eu tenho as minhas dúvidas. Logo veremos. Mas tenho as minhas dúvidas, até porque André Ventura tem uma outra ideia, que é de ter no PSD suficientes apoios para forçar uma aliança governamental, com certeza, mas para as presidenciais, creio que ele tem debaixo da asa o nome do Almirante Gouveia e Melo. Porque gostaria que fosse um militar, gostaria que fosse alguém que é visto como moldável a qualquer opinião política e como tendo uma visão da ordem que é contrária ou pelo menos separada da visão constitucional dos direitos sociais e da democracia política em Portugal. Em todo o caso, o que Pedro Passos Coelho quis fazer foi uma rasteira ao seu partido para, a partir de agora, abrir o tempo da sua própria campanha para a liderança política. E isso, essa artimanha, essa manha, até deve ser notada. Estava Passos Coelho nestes preparos ao apresentar um livro sobre identidade e família e, portanto, dessa forma, chamar para si a etiqueta da representação conservadora deste livro, quando surge um segundo livro mais vinculado diretamente à extrema-direita e, aliás, mais explicitamente como um ajuste de contas com o 25 de Abril. Mas os dois fazem uma referência. Aliás, há um terceiro livro, Nuno Palma, um historiador económico, que escreve sobre as origens do atraso português para justificar, de alguma forma, o salazarismo. Desse livro falarei noutras circunstâncias. Mas destes dois queria dizer algumas palavras. Porque o livro é muito importante, tão importante que Passos Coelho lá foi. Ventura foi aplaudir Passos Coelho, que aplaudia os defensores do modelo de família tradicional, mas é bom ver o que é que representa esta manha. Porque representa, na verdade, uma afirmação de uma política repressiva, ostensivamente agressiva em relação a direitos sociais absolutamente consagrados e, aliás, em relação à própria liberdade de escolha de cada família ou de cada pessoa. Eu queria-vos ler 2 ou 3 pequenos extratos, um ou outro já foi citado, mas, por exemplo, Pedro Vaz Pato, que é um juiz desembargador, diz que a legislação que facilita em extremo o divórcio e faz do casamento mais instável dos contratos tem uma mensagem negativa. Ou seja, facilitar o divórcio, permitir o divórcio. O que é facilitar? Ninguém empurra, não há nenhuma lei que empurre ninguém para o divórcio. Permite o divórcio, sendo essa a vontade das pessoas que se tinham casado. E nesse contexto, diz ele, haver esse divórcio é instabilizar o contrato. Maravilhoso. Mas depois há a frase de César das Neves. Tem sido citada uma parte dele em que ele diz que a convicção de que há uma opressão das mulheres é estranha, porque as mulheres sempre foram a maioria da população, torna insólito que sejam dominados por uma minoria masculina. Não pode ser. E o segundo motivo é que essas senhoras, alegadamente tiranizadas, mas ouçam bem, essas senhoras alegadamente tiranizadas nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado. Mas depois acrescenta alguma coisa que diz muito sobre a sua visão do que é a família. Se virmos com mais cuidado, a razão dessa tese de que as mulheres eram oprimidas é que as nossas avós raramente participavam na vida pública.
O que faziam as nossas avós era dedicar a sua atenção toda à administração da casa, à educação dos filhos, à orientação e ao conforto da família. César das Neves, no seu melhor, é, portanto, elogiar uma geração em que as mulheres não tinham emprego ou que eram, pelas circunstâncias sociais ou pela cultura ou pelo que fosse, levadas a ficar em casa como, enfim, a servirem a família naquele contexto. Isso, para ele, é a prova provada de que não há opressão das mulheres. Temos ainda depois Paulo Otero, muito destacado pelas suas frases sobre o 25 de Abril, que fala da adulteração do conceito de casamento. O homem é um jurista. As leis que introduzem um conceito de casamento, incluindo a união de pessoas do mesmo sexo, ou a adoção, ou a procriação medicamente assistida por parte de pessoas solteiras, ou casais do mesmo sexo, ou a transformação do aborto e da eutanásia em direitos. É curioso este programa, porque ao atacar, como se tudo fosse igual, na verdade, mas um conjunto de direitos bem consagrados, direito ao aborto sem que as mulheres sejam presas, a eutanásia, se vier a ser regulamentado e se as pessoas puderem escolher em situação de angústia extrema e de doença irremediável a possibilidade da sua morte. Tudo escolhas que as pessoas fazem sem incomodar ninguém, porque é a sua vida. Ou procriação medicamente assistida de mulheres solteiras, como se lhes tivesse que ser negado a possibilidade da maternidade nesse contexto, por uma simples razão de preconceito religioso ou político, de um conceito conservador, que é a visão de Paulo Otero. Paulo Otero manda que as mulheres não tenham filhos por procriação medicamente assistida quando desejam. Manda que se pudesse voltar atrás na legislação que punia as mulheres com 3 anos de prisão sobre o aborto. O interessante deste contexto não é só a forma como o Passos Coelho entra neste debate, mas é que, na verdade, isto são batalhas perdidas pela direita. Não sei o que é que acontecerá daqui a 10 anos ou 20, quando outras vagas conservadoras tentarem destruir estes direitos. O que sei é que agora há uma enorme maioria da sociedade portuguesa, incluindo setores do centro, não só da esquerda, do centro e da direita, enfim, que tem uma visão sobre a possibilidade das pessoas escolherem, que não aceita esta violência, até esta arrogância de tentar impor um credo, uma forma de comportamento para disciplinar as famílias. Finalmente, o outro livro vem um pouco na mesma sequência. É diferente nos seus autores, porque tem gente do Chega, do CDS, do PSD e do movimento Rui Moreira. Bom, e alguns outros avulsos que ali aparecem para fazer ajustar as contas Abril visto pelas direitas. Pacheco de Amorim e Jaime Nogueira Pinto vêm dizer, por exemplo, que a censura é hoje, nos 50 anos do 25 de Abril, é pior do que no tempo da PIDE. Frase curiosa, não era a PIDE que fazia a censura, o regime de que a PIDE fazia parte fazia censura. Mas o que é que quer dizer que a censura é pior? Eles publicam este livro. O livro da Identidade e Família foi publicado. Qual é o problema? Aliás, os seus autores tiveram que, nos 2 casos, queixar-se das críticas que lhes faziam. Como se fazer-lhes uma crítica não seja o mesmo exercício da liberdade de opinião que eles usam ao publicar o livro sem qualquer contestação. Ainda bem que o publicam. E ainda bem que são criticados. Mas a dificuldade de se habituarem à ideia de ser criticados tem muito que ver com esta ideia. Neste livro aparece, por exemplo, um autor que diz que Salazar é o príncipe perfeito da nossa contemporaneidade. Mas ouçam bem, Salazar é o príncipe perfeito da nossa contemporaneidade. O outro a dizer, o 25 de Abril foi uma traição das Forças Armadas ao regime que lá iria pelos seus caminhos. Toda esta visão é uma visão de ajuste de contas, de afirmação dentro da direita de uma minoria identitária e agressiva que procura arrastar todo o resto da direita. Falo com algum sucesso do ponto de vista político, não tem sucesso do ponto de vista cultural ou do ponto de vista do amarfanhar dos direitos das mulheres ou dos e das homossexuais ou de mulheres solteiras que queiram ter procriação medicamente assistida. Aí falha, mas tenta. E tenta, com a percepção de que talvez a água mole em pedra dura seja uma artimanha eficiente para transformar esta sociedade numa maravilhosa homenagem à ditadura de 48 anos de Salazar e de Marcelo Caetano. Este vai ser
um dos temas em que a direita vai tentar, e Passos Coelho lá estará, impor as suas manhas. Olá, o podcast de hoje é dedicado às artimanhas, salve seja. É que é preciso engenho para dessa arte se conseguir fazer crer que o mundo não tem a forma que tem, mas a forma que dizemos ter. Basta escurecer a sala em certas zonas, iluminar outros recantos, para que logo a realidade se torne outra ao nosso olhar. Hoje gostava que me acompanhassem na leitura de 3 poemas de 3 obras, 3 volumes que saíram por estes dias. O Silêncio dos Meninos Mortos, poemas portugueses contra o massacre do povo palestiniano. As Pedras Têm Entranhas, antologia de poemas palestinianos escolhidos e vertidos para português por Regina Guimarães. E também Poesia Reunida, seguida de Água Selvagem, a compilação de poemas da poeta angolana Paula Tavares. Penso que importa em abril lembrar e voltar a lembrar quem vive oprimido, quem vive massacrado e continuarmos a dizer que não esquecemos a Palestina e o massacre de Gaza. E também porque estamos em abril, aliás, estaremos sempre na primavera de abril, mesmo que o país queira manter no inverno, por isso mesmo importa lembrar a poesia de uma mulher, poeta angolana, para que não esqueçamos nunca também que a liberdade que abril abriu foi a liberdade de cada um daqueles povos colonizados que Portugal então reprimia. Estes 3 são exemplos de livros que saíram há não muito tempo e sim, há que falar deles para continuarmos a abrilar a democracia. O ser humano, nós sabemos bem, o ser humano é formado por narrativas e ele não constrói somente histórias para a sua sobrevivência, para o seu conforto ou entretenimento. O ser humano é uma história na sua essência, na própria construção da sua identidade enquanto memória. E incautamente, tantas vezes, se assumem falsas narrativas como se fossem nossas, como se as sentíssemos até. A literatura, na verdade, é mestre nessa arte de ludibriar. Por isso, conhecer a ficção, a poesia, a cultura, mais facilmente nos defende das artimanhas narrativas com que se recobre todos os dias a realidade. Numa artimanha ilusionista, a comunicação social aponta-nos lustres e luminárias para um livro mofento com ideias que, cheirando a azedo, nem sequer se apresentam ou nem sequer se aprestam a novidades. Advogam, diz-se, pelas mulheres donas de casa e pelas famílias tradicionais. E todos nós, mesmo quem está habituado a ser conduzido pela mão de narradores experientes, topando-lhes de longe, normalmente as artimanhas estrategas, mesmo nós, reivindicando a verosimilhança a cada momento, e até nós, os cautos e atentos, vamos no engodo e fazemos de tal prosa ponto de atenção, quando, na verdade, serem lançados livros irrelevantes, livros de conteúdo débil e quebradiço, de prosa incerta e apocada, não é sequer novidade. É o que há de mais comum no nosso mercado editorial. Pouco nos interessam os livros que tornam a vida mais baça ou o mundo mais conso. Interessam-nos, sim, aqueles que o tornam mais vasto. O universo está em expansão. As ideias, a poesia, a literatura, mais não devem do que acompanhar, então, o seu movimento natural. O mundo aspira à realidade. Cada coisa, cada objeto, cada palavra. E a poesia também a deseja com todo o seu empenho. Julga até poder instituí-la. Vejamos, o mundo aparece-nos como resultado de um ver confuso, como nos diz Fernando Gil. E por vezes importa que seja o poeta a dispensar os óculos com a graduação exata da nossa miopia. É isso que fazem estes 2 livros que convocam a Palestina. Toda uma realidade
que vamos sentindo de um modo mais vívido, de um modo mais vivo, porque está traduzida em poesia. Começo por vos ler um poema do livro As Pedras Têm Entranhas, título retirado de um poema da poeta palestiniana Dema Shahabi, escritora, poeta, editora palestiniana radicada nos Estados Unidos. Significativamente, para o que tenho estado a dizer, o poema chama-se Narrativa. É um poema longo, constituído por 6 partes, que se dirige ao poeta israelita Yehuda Amichai. Uma ironia triste perante o regozijo de quem diz conquistar as flores às pedras. O poema é longo, mas vale a pena lê-lo. A narrativa. Yehuda Amichai interpreta com os dedos uma pedra fissurada da velha Jerusalém. É inútil apaziguar uma pedra, resmunga ele, e esfrega a ranhura obstinada, vetor de clareza que lhe pontua à fronte. As pedras têm entranhas? Interroga-se ele. Ou será possível esculpi-las como ninhos para pássaros? Oferece séries de pedras àqueles que o luto esmaga. Esta para o cortejo fúnebre em redor dos olivais, esta para o braço fumegante esquecido no passeio, esta para o árabe moribundo que escuta o murmúrio das pedras e lhe cheira na pele o tomilho celeste, esta para o voo de cada impressão digital colhida no aeroporto. Ele conta aos soldados que a casa da sua mãe era outrora domínio noturno. Nessa época de noite, sob o ar paradiscente, não havia nenhuma janela acesa, poucos os cantos de pássaros, e ao regressar a penados tinha posto o deserto a florir, tínhamos posto o deserto a cantar. Até que mesmo esses fantasmas desatassem a tautear os nossos hinos nacionais, até que trituradas essas pedras de Jerusalém se tornassem outras tantas migalhas do nosso pão de cada dia com torrentes de pedras amassado. Éramos um dia perdido num deserto de pedras, diz o seu livro de poemas que resvala do bolso do soldado, mas no coração da nossa gente irrompe um júbilo de pedra. Diz aos soldados que ruminem os seus poemas para os cuspirem ao vento de modo a que eles acabem por cair sobre as pedras. Por vezes, tem vontade de chorar ao ver o vento enfunar uma camisa branca manchada de sangue. Então, convida as pedras a acompanhá-lo na sua reflexão acerca das nuvens longe do chão. Este ar que paira acima de Jerusalém é feito de pedras ou de corpos carbonizados. Por vezes, lembra-se de um lugar sem pedras, tão belo que nos é proibido imaginá-lo. Alturas envoltas em beijos do tempo, acima de um golfo azul, lugar de uma felicidade de pedra. Então um poema de desespero perante a cegueira de se ver só um prisma. Não nos podemos esquecer de que quando se ilumina um lado, mesmo com a voz da poesia, necessariamente se remete outro para a escuridão. É que de tantos modos podemos esculpir a pedra ou fazê-la florir, como escreve Paul Celan. Por exemplo, diz-nos o poeta Celan, é tempo da pedra se dispor a florir. E também noutro poema, o mesmo Paul Celan, fala de pedras que não querem cair, precipitar-se, acertar. Elas sobem como as miúdas rosas bravas, assim se abrem, flutuam. De pedras também se fala em muitos dos poemas O Silêncio dos Meninos Mortos, pequena antologia que recolhe poemas de 44 autores e autoras portuguesas. O livro é editado por uma pequena editora chamada Explicação das Árvores, lembrando a poesia de Daniel Faria. A Associação de Jornalistas de Homens de Letras do Porto convidou mais de 40 poetas portugueses a responder à questão. E depois de Gaza, ainda é possível a poesia, aludindo à dúvida perturbadora levantada por Adorno em consequência de Auschwitz. Esta é uma recolha de textos de diferentes vozes que se revoltam e respondem arremessando a palavra como uma pedra que cai no charco do silêncio. Melhor seria que voltássemos o nosso olhar para livros assim, como estes, calando alarido em torno de discursos de ódio e em má prosa ainda por cima.
Aqui neste livro lemos poemas que afiam a pedra da linguagem para dar voz à revolta de uma realidade tão crua, tão clara, tão evidente, tão óbvia, mas também tão desfocada pelas artimanhas das narrativas inversas, mais que ilusórias, até ilusionistas. Também de pedras aqui se fala, já disse. Como não falar de pedras, se da aridez da terra, ali em Gaza, só se vai colhendo pedra que se faz muro, que se faz cama, que se faz até pão. Leio o início do poema A Palavra Pedra, a Palavra Muro, de Eugénia Soares Lopes. A palavra pedra, a palavra muro. Era o muro Sharon, eram os colunatos, era a dor da distância, o eco da tua voz para além dos muros, visão das tuas palavras acolhidas pelo sol. Era o som martelado, tessitura musical do teu alaúde, a frieza das algemas, os acordes das lágrimas, para além da pedra que recobre a prisão. Era o timbre da flauta poético a repercutir na pedra. Era o bloqueio insensato, criminoso israelita de medicamentos do grão de trigo, das lentilhas, do azeite. Era a fome de pão. Eram fragmentos das hastes linhosas, dos aquénios, do alecrim. Era a queda em catadupa dos medronheiros, a explosão da bomba, a cicatriz na mão. O corpo mutilado, o peixe fugidio entre terras. Era a sonoridade lenta entre muros, entre muros, entre muros. Paula Tavares, poeta, ou Ana Paula Tavares, historiadora, antropóloga, etnóloga, reúne a sua poesia. 5 livros de poemas, mais um livro, até agora inédito, intitulado Água Selvagem. Na poesia de Paula Tavares, o corpo íntimo feminino funde-se com o corpo da mulher angolana, corpo próprio fundido em corpo social. Aí, a palavra vai se tornando mais fina e afiada. Tudo isto nos mostra o tão expressivo prefácio de Carmen Lúcia Tindosseco, quando lembra, citando a poeta, a sua voz metamorfoseada em grito que se espeta faca na garganta da noite. A terra, que se faz barro, tocada pela mulher africana, que a molda simbolicamente, é então a herança de uma metáfora cultural, ancestral, a fazer-se palavra e resistência atenta. Nos seus poemas há versos que ressoam de uma sabedoria quase proverbial, um saber que se quer próximo da terra, das raízes e não lá longe, sobrevoando de cima. Enquanto cresço, vou mais alto e mais alto quase chego ao chão, escreve Paula Tavares. Neste livro da sua obra poética completa, pulsam conhecimentos, pensamentos para a vida em forma de poesia. Deste livro, pouco se deu notícia, entretida que estava toda a gente a dirigir o olhar para pensamentos velhos e ressequidos, que já pensáramos até estarem todos reduzidos a pó e cinzas. Termino com um poema de Paula Tavares, a 5ª parte de um poema intitulado Os Novos Cadernos de Fabro. Aqui, as pedras já não são pedras. O sopro de vida que as habita é um resto da fala antiga de que são feitos os versos. Fios de pólen e líquenes recriam antigas danças de floresta. O mar deixa o cheiro pelas mãos. Bom, como uma espécie de artimanha, eu quis no fundo transformar com o movimento de pássaro, com a mágica de um acento esvoaçando, quis transformar as manhas que por aí graçam em manhãs. Tanto os livros e poemas dos que edificam a nós, ao mundo, à realidade, por que falar de reles prosas que o destroem? Além de rosas, como pessoa, prefiro também poemas à pátria e, de preferência, estes, que tenham o peso de uma pedra na mão de mulheres, mulheres poetas, para que se compreenda um dia que as mulheres não são donas de casa. Donas da casa, talvez, desta casa, o nosso mundo. Obrigada. E este foi o episódio de Um Pouco Mais de Azul dedicado à artimanha.
Está disponível em todas as plataformas de podcast e no YouTube. E se nos quiser seguir, pode subscrever e pode naturalmente divulgar este Um Pouco Mais de Azul.